Fala pessoal, Anderson da UpRoad. Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o FGTS, o que é o FGTS, qual é a sua importância e quem é que tem que recolher o FGTS, né? O FGTS é a guia de recolhimento por tempo de serviço. Todo mundo que tem colaborador registrado no CNPJ precisa fazer o recolhimento, isso está na série T. Essa guia de recolhimento, ela normalmente vence no dia 7. Como que funciona isso? Você vai lá e olha na sua categoria quais são as regras do sindicato para a sua categoria, você registra seu funcionário, depois de registrado o seu funcionário, ele tem umas guias de recolhimento que você é obrigado a fazer. Uma dessas guias que você tem que recolher é a guia de FGTS para todos os seus colaboradores. Independente da quantidade de colaborador que você tenha, você precisa fazer o recolhimento da guia do FGTS. Então a contabilidade ela vai pegar a sua folha de pagamento, vai fazer a base de cálculo e vai encaminhar para que você faça esse pagamento. O pagamento da guia do FGTS ele ocorre sempre no dia 7 de cada mês. Só que acontece, às vezes o dia 7 cai no sábado ou cai no domingo. E se cai no sábado e no domingo, ao contrário da guia do DAS, do Simples Nacional, que ele posterga, a guia do FGTS ela antecipa. Então se o dia 7, por exemplo, ele vai cair no domingo, você vai ter que pagar ele na sexta-feira, que é o dia útil que antecede o final de semana. E se na sexta-feira for feriado, você vai ter que pagar na quinta-feira. Então não pode esquecer de fazer o recolhimento da guia do FGTS. Um dos problemas que acontece quando você não recolhe a guia do FGTS é que o seu funcionário ele fica sabendo que não está sendo recolhida a guia do FGTS. Como que isso acontece? Hoje, todos os bancos têm aplicativo. Quem administra o FGTS é a Caixa Econômica Federal. Então ele, através do código que ele tem do FGTS, que ele é cadastrado, ele entra no site, no aplicativo da Caixa Econômica Federal, que é específico do FGTS, e ele consegue saber se a empresa que ele trabalha está fazendo o recolhimento da guia do FGTS. Então, se você não faz o recolhimento da guia em dia, o seu funcionário pode te cobrar. Você não está pagando a guia do FGTS? Outra coisa, quando você não faz a guia do recolhimento do FGTS, se por algum motivo você precisar fazer a rescisão desse funcionário, você vai precisar de pagar isso tudo num grande montante na rescisão. Porque é possível que você fique com isso pendente, ainda que o seu funcionário não se incomode que isso aconteça. Mas na hora de fazer a rescisão vai vir aquele bolo enorme para você fazer esse recolhimento. Então pagar a guia de FGTS em dia é uma forma de você se organizar financeiramente no seu fluxo de caixa. Por quê? Porque aí quando você, porventura, você fizer uma rescisão com esse funcionário, lá no final você não vai ter tantos valores para atualizar a guia do FGTS, o recolhimento do fundo do FGTS para o seu funcionário. O FGTS ele tem uma característica para o funcionário para garantir algum benefício para ele em caso de acontecer exatamente isso, a rescisão do contrato. Ele fica lá sendo administrado pela Caixa Econômica Federal, ele não consegue sacar a qualquer momento, ele precisa acontecer uma rescisão, essa rescisão ela gera uma chave para ele comparece com a carteira de trabalho e na Caixa Econômica Federal ele faz a solicitação do saque, mas isso só quando ele é mandado embora sem justa causa. E aí ele com essa chave ele consegue fazer o saque daquele valor para ele. Isso é uma garantia, uma segurança determinada pelo governo, para que quando ele tem a rescisão dele, além de todos os cálculos rescisórios que ele vai receber da empresa, férias e tudo mais, 13º, ele também tem esse saque para poder fazer, para que ele possa aí de repente funcionar como se fosse uma reserva de emergência para o funcionário. É uma reserva emergência obrigatória. Você vai falar assim, mas puxa, rende tão pouco, né? Porque você está falando de reserva de emergência, rende tão pouco, o FGTS é administrado, mas não tem jeito. A única empresa que pode administrar hoje, nas leis de hoje, o saldo do Fundo de Garantia do Trabalhador, através da contribuição da empresa, é a Caixa Econômica Federal.
Se você tem um funcionário, se você tem 10, se você tem 20 funcionários, essa guia é unificada. Você vai receber só uma guia, você não vai receber 10 guias, 20 guias ou uma para cada funcionário. Você vai receber só uma guia, que ela vai vencer no dia 7 e você vai ter que fazer esse pagamento e ela tá toda a relação de funcionários lá dentro, muito bonitinha, que é uma transmissão que a contabilidade, ela faz isso daí para a Caixa Econômica Federal, para o governo, enfim. Então, você que é engenheiro e que é arquiteto, que tem necessidade de ter um colaborador, a guia do FGTS é uma coisa que tem que estar no seu fluxo de caixa. Entendeu? Porque você não pode atrasar essa guia, é importante que ela esteja no fluxo de caixa. Aqui na UpRoad nós temos clientes que são arquitetos e engenheiros que eles têm funcionários auxiliares para administrar, para auxiliar nas coisas administrativas, nos protocolos dos órgãos públicos, e esses funcionários eles sempre são registrados. É a nossa orientação, sempre registrar os funcionários. Lógico, existem características específicas, como por exemplo o menor aprendiz ou os estagiários. Mas o colaborador registrado, ele é obrigado a ter o fundo de garantia recolhido, tá bom? Bom, eu vou pedir para você uma grande ajuda. Curte esse vídeo, compartilha esse vídeo e comenta o que você achou, se tem alguma dúvida. E se precisar, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Por exemplo, o meu Instagram é @Anderson_Rochas e lá você vai encontrar um link para o meu WhatsApp onde eu vou poder te ajudar. Então eu vou ficando por aqui e não esqueça, curtir, comentar e compartilhar. Um forte abraço!